Olá, neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos conversar com William Agel de Mello, um goiano de Catalão, que é um dos maiores estudiosos das línguas latinas no mundo. Uma vasta obra, mais de 60 livros publicados, alguns de ficção, o maior conjunto de dicionários bilíngues de línguas neolatinas, e temos o prazer, então, de receber aqui, neste episódio da República Popular das Letras. É um grande prazer recebê-lo aqui, William. Eu digo mesmo, viu? Estar aqui, o grande prazer de estar aqui. Então, o gancho que motivou o convite a você foi a sua amizade com o João Guimarães Rosa. Quem nos deu a dica foi a Cristina, do grupo Ciruís, que é um grupo de estudos rosianos aqui de Brasília, muito ligado ali à UNB. E nós vamos fazer no Cebinho, na primeira semana de julho, o que eu estou chamando de Day Adorim, que é a comemoração do aniversário do João Guimarães Rosa, uma brincadeira aqui com o nome de Adorim, né? E aí ela falou, olha, nós precisamos trazer o William, porque ele foi amigo do Guimarães Rosa, eles têm, inclusive, uma vasta correspondência, não é? Então eu acho que a gente podia começar pelo Guimarães Rosa. Eu fiz as suas ordens. Você, também como ele, foi funcionário do Itamaraty. Foi o seguinte, quando eu entrei para o Itamaraty, eu fui lotado no Serviço de Demarcação de Fronteiras, cujo chefe era o embaixador João Guimarães Rosa. E daí nasceu uma grande amizade. 2 escritores, um grande e um pequeno. 2 linguistas, um grande e um pequeno. E daí, então, almoçávamos juntos todos os dias. Isso no Rio? No Rio. E tivemos uma grande amizade, sabe? E o que motivou. E quando eu fui para Barcelona, ele motivou essas 14 cartas que eu recebi dele a respeito das obras dele que estavam sendo traduzidas e publicadas na Espanha, em Barcelona. A tradução que estava se fazendo lá era do Grande Sertão, né? Eu acho que era Seix Barral. Exatamente. Que foi lançada, foi essa, mas estavam sendo outras também. Mas na amizade que eu fiz com o Seix Barral, Dom Carlos Barral, ele me informou que iria só fazer o Grande Sertão porque não teve prejuízo e parece que não iria mais continuar. Foi uma pena. Eu tentei dissuadi-lo, mas o money talks, o dinheiro fala mais alto. Exatamente. Uma coisa que se sabe é que você acompanhou a composição de Tutameia desde a primeira à última página, palavras suas. Foi. Como é que foi essa história? Foi uma experiência maravilhosa. Aliás, eu até peguei os originais do Tutameia e dei de presente para o Museu de Guimarães Rosa em Cordisburgo. Mais tarde, o Museu Geral de Minas pegou esses originais e deixou em Belo Horizonte. Bom, mas acontece o seguinte, ele escrevia cada conto 2, 3, 4, 5 vezes até a parte final. E eu colecionava esses... Ele disse que os rascunhos, às vezes, ele descartava no lixo, né? Não, eu pegava. E aí você pegava. Isso, exatamente. Ele jogava fora e você recuperava. Pegava, E eu li todas as obras do Guimarães Rosa com ele, eu li em voz alta e ele ia corrigindo. Toda a obra. É o único brasileiro que teve esse privilégio. Olha só. Porque para publicação ou republicação, ele corrigia de novo. E
E eu lia em voz alta e ele tomava as notas. Sei, mas que coisa E o interessante. Tutameia aí eu acompanhei para e passo. Aliás, a propósito, no Tutameia tem um conto chamado Cara de cavalo. Cara de Cavalo. Cara de cavalo. Ele tem o Iovi, o Williamzinho. É homenagem ao Will. Homenagem a mim. Iovi. Iovi. É Io, né? De Senhor. senhor Hã? e W-I, de William, o início. Ioiwi. Retrato de cavalo. Olha que coisa interessante. Então tá até na primeira que linha, tá até aqui aqui, ó. Na primeira carta. Ele só me chamava de Iovi, ou então Williamzinho. É retrato de cavalo, isso mesmo. Retrato de Tutameia. cavalo. Aqui, ó. Iovi, Williamzinho. Personagem do conto Retrato de Cavalo do livro Tutameia, Terceiras Histórias. Homenagem de Guimarães Rosa, o amigo. Quando entrei para o Itamaraty, para a carreira diplomática, fui lotado no serviço de demarcação de fronteiras, cujo chefe era o embaixador João Guimarães Rosa. Nada acontece por acaso, Guimarães Rosa atribuiu o fato à obra do destino. Foi o começo de uma profunda amizade. 2 escritores, um grande e um pequeno, 2 linguistas, o mestre e o discípulo, e mais afinidade do sertão goiano-mineiro. Que coisa maravilhosa. Você, então, chegou a sugerir na escrita do Guimarães alguma variante, alguma coisa de edição? Porque essa troca deve ter sido muito animada. Na realidade, eu assumi um papel totalmente, digamos, passivo, neutro, porque eu não queria... não queria que o Messi Enfiar o dedo. Queria que o Messi pensasse que eu estivesse me miscuindo em terreno alheio. De modo que eu respeitava muito as ideias dele. Eu não dava opinião, não. Ah, sei. Por respeito ao mestre. Claro, claro. claro. O discípulo dar opinião sobre a obra do mestre é impossível, né? Alguém falou que você era o discipulíssimo. Foi ele. Era um cara engraçadíssimo, né? Era um gênio. Um pândego, assim. Uma coisa do Guimarães que talvez você pudesse esclarecer é o seguinte: ele, depois de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele ficou enrolando a posse. Enrolando. E tinha uma superstição dizendo que se ele tomasse posse, ele ia morrer. Isso é verdade. E aí ele tomou posse 3 dias depois, ele morreu. Mas, na realidade, esse problema eu discuti muito com ele. Ele tinha medo da morte. Tinha medo da morte. Tinha medo da morte. E ele procurava evitar o mais possível, sabe? Tomar posse da academia, porque ele tinha o pressentimento que depois da academia ele ia morrer. Isso é verdade. Qual era o problema de saúde dele? Coração? Coração. Como Cordesburgo, porque Cordesburgo é a cidade do coração, né? Cordesburgo. Ele era médico, ele sabia da gravidade da doença dele, da enfermidade dele. Então, e ele tinha medo da morte. Aliás, tem um fato aqui que é realmente interessantíssimo. Talvez valesse a pena referi-lo aqui. Sei. Esse propósito, quer ver? Fica à vontade, não tem pressa não. Vale a pena, viu? Um ano depois da morte de Guimarães Rosa, narrei ao Portela um dos fatos mais estranhos que aconteceram na minha vida. Estava eu em casa de um amigo, Gilson Mourão, advogado militante. Era quase meia-noite.
Gilson, dado a ciência oculta, começou a sentir a presença de um espírito na sala. E de repente entrou numa convulsão, chorava e gritava incontrolavelmente. Dei-me o meu fardão de volta, que tenho direito. Não tirem o que é meu. Não quero morrer. Amo a vida, a vida, a vida. Da maneira como pronunciou as palavras, não tive a menor dúvida. No dia seguinte, contei tudo ao Portela. Abraçamos-nos e choramos de saudade do mestre. Isso foi verdade. Que coisa impressionante, Me né? impressionou muito. Muito, Eu muito. tive pesadelo. Deixa eu mostrar um negócio aqui muito interessante também, que a gente até tinha grifado. É a maneira como o Ross se referia ao William. Ah, legal. Vou pegar aqui. Williamzão, catalão. Williamzão, catalão. Discípulo inacertável. O nome da sua cidade, Catalão, tem a ver com a Catalunha? Totalmente. Foi o seguinte, em 1722, o Anhanguera cruzou o rio Paranaíba e deixou uma cruz lá e continuou a viagem. Lá, nesse local permaneceu um espanhol da Catalunha e fez um povoado. Como era um ponto obrigatório, referência obrigatória da região, eles diziam que era... Eu passei pelo povoado do Catalão, eu passei pelo Catalão. Ah, então foi daí que surgiu esse nome. É que eu digo sempre, lá em Barcelona, eu sou catalã duas vegades. Primeiro, porque sou catalã, sou nascudo do poble que es diu català. I segon, perquè sóc català de cor. Salut! Força al Canut! Força al Canut! Sabe o que significa força al Canut? Sim! O que significa? Força ao canudo, que pode ser grana, ou também... Grana. Não é? Força al Canut. Força al Canuto. Nós podemos cantar aqui El Segador, se você quiser. Eu tenho uma grande admiração pela Catalunha, né? Eu acho que Eu sou catalão. Catalunha... Quando eu falo catalão, ninguém sabe que... Ninguém detecta o meu sotaque. Ah, é? Eu passo por catalão completamente. É um dos grandes orgulhos da minha vida. É. Então, agora a gente podia entrar no outro capítulo, que eu já devia ter feito essa pergunta. Eu vou fazer aqui primeiro em latim e depois em catalão, que é o seguinte. Utra lingua loqui velis, lusitani, hispani, italici, catalani, romaniani, sardi, mirandi, vel, palantinatus. Ou, em quina língua vols falar? Português, castelhà, italià, catalá, romanês, sardo, mirandês ou palantino? Eu perguntei para ele em que língua nós vamos conversar. Português, sardo, italiano, catalão. Porque esse cara, o William Agel de Mello, é um dos maiores dicionaristas do mundo de línguas neolatinas. Eu acho que a gente podia começar a falar agora da sua obra. Tem a obra de ficção, tem a obra do lexicógrafo, tem a obra do tradutor. Ele tradutou a obra completa do Federico Garcia Lorca. Vamos falar disso? Vamos, das suas ordens, pode perguntar. Então, como é que veio essa questão de você se tornar escritor? Quando é que isso aparece? Você foi seminarista? Não. Acontece o seguinte, o escritor nasce escritor. E ele não escreve porque ele quer, é porque ele é obrigado a escrever. É uma compulsão, ele não pode deixar de escrever. É mesmo, olha só. A minha obra de ficção, eu trabalho nela até hoje. No meu primeiro romance que eu escrevi, Epopeia dos Sertões,
E eu ainda, cada vez que eu leio, eu faço uma pequena modificação. É um livro que não acaba nunca. É uma mensagem eterna. Olha só que coisa interessante. É uma obra em progresso sempre. Sempre, não acaba nunca. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Epopeia dos Sertões. Sei. Eu É um escrevi- romance. É um romance. Eu escrevi, no meu volume 1, ficção, são 2 romances e 2 livros de contos. Os romances são Epopeia dos Sertões e O Último Dia do Homem. E os livros são Geórgica, e os livros de contos são Geórgicas e Metamorfose. São 4 livros. Geórgicas e Metais, você está se referindo a autores latinos, o Ovídio? Não, é apenas Só o título. um título que foi bastante usado, não foi só por mim, não, por vários autores. Sim. Mas é um título que me pareceu apropriado. Mas, de qualquer sorte, você climatiza certos mitos clássicos em Goiás, é isso? Completamente. Toda a minha obra do Epopeia dos Sertões é baseada na Ilíada da Odisseia. Olha só. Talvez eu pudesse ler um Pode, por trecho. favor, claro. Nós estamos aqui para isso. Aqui, no estudo da professora Titzman, ela fala: William Gel de Mello, ao recorrer à mitologia para compor a urdidura de suas tramas narrativas, e isso ele faz tanto em romances como em contos, dotou sua obra de um recurso que lhe garante interesse permanente e durabilidade assegurada. Veremos como ele integra elementos recolhidos no repertório da tradição clássica em seus romances que, sem esse ingrediente, seria apenas mais uma obra regionalista na literatura goiana. Olha que coisa interessante. E ela termina assim. Ela fez um prefácio muito bem estudado. Ao colocar a mais rica e significativa tradição cultural do Ocidente, que é a cultura grega, aqui representada por fragmentos de seus relatos míticos, lado a lado com fragmentos do mundo sertanejo brasileiro, buscado em seu passado de menino em catalão, o autor demonstra sua preocupação com a preservação da memória cultural. É pela preservação da memória que um povo é capaz de reconhecer-se único, de ter uma identidade distinta, de definir-se como cidadão. Nestes tempos de globalização, todos nós corremos o risco de esquecermos quem somos, de onde viemos e a quem devemos o estágio cultural que podemos atingir. Seduzidos que estamos pelo canto das sereias da tecnologia, submetendo-nos, sem o percebermos, a um novo processo de colonização. Epopeia dos Sertões, de William Gel de Mello, transitando entre o regional e o universal, dá sua parcela de contribuição para que não se perca de memória nem a cultura grega, nem o sertão goiano. Ah, entre gregos e troianos, gregos e goianos. Mas que coisa. Eu costumo dizer para os amigos que a gente, ao se referir a nossa identidade goiana, né? Fala, olha, é um dos poucos povos do mundo que o ato de comer inclui o de roer. Não é todo mundo que rói. Nós temos o piqui para roer, né? Outra coisa que eu desconfio, provavelmente nós temos um gene específico lá em Goiás para o gosto ao amargo. Na gueroba, na jurubeba, no jiló do arroz, não é isso? Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Isso é coisa de goiano, então é muito interessante esse... Você não é de Goiás não, né, Cristina? Não, eu sou de Minas. Minas Gerais. É quase igual. Quase igual, é. Uai, é verdade. Uai, é verdade. Mas aí, depois da sua obra de ficção, uma coisa espetacular que você fez foi a de lexicografia, né? Foi. E é outra característica dos goianos, né? Você tem lá o Professor Ferreira. o Ferreira, o Bariano Hortêncio. Bariano Hortêncio, além do dicionário
da língua aqui do Planalto, ele também é autor de uma receita famosíssima, que é o peixe na telha. Ele que inventou. Ele que inventou. Ele que inventou o peixe na telha. Ele escreveu um livro chamado Cozinha Goiana. Eu tenho. Mas como é que surgiu essa questão da sua disposição, desse gosto pelas línguas? A gente nasce, igual o pianista, ele nasce com aquilo. Eu era menino, eu usava calça curta, eu ia no cinema, tomava nota dos filmes espanhóis, dos filmes em inglês, francês, eu tomava nota. Eu era menino, usava calça curta. Eu nasci com esse gosto das línguas. Sei. E principalmente das línguas neolatinas. Aliás, vou lhe fazer uma pergunta. Claro! Quantas línguas latinas existem no mundo? Eu não tenho ideia, mas eu acho que são umas 40. Não existe número. Não existe? Tá no meu livro aqui. Uma coisa espantosa que eu acho, é interessante que a gente fala das línguas que evidentemente são do tronco latino, né, falisco latino e tal, mas existem outras línguas cujo vocabulário tem uma composição tão impressionante de latinismos. O inglês, por exemplo, é muito grande o número no vocabulário. Mas isso é muito simples, porque a Inglaterra foi invadida por franceses numa guerra. E aí os franceses dominaram a Inglaterra durante certo tempo e impuseram a língua. Tem 52% de palavras latinas do inglês. 52%? Tem mais palavra latina do que na anglo-saxão. Isso é muito interessante porque às vezes um conceito entra em choque com o outro e você fala, por exemplo, a gente fala freedom ou liberty? Mas não é? Por quê? Porque o inglês tem duas bases. Tem duas a base germânica e a base latina. Sim, sim. O que o enriquece sobremaneira é exatamente uma das línguas mais ricas do mundo é o inglês. Muito além da contribuição nórdica, né, que eles dominaram lá, Inglaterra, parte da Inglaterra também. Mas o inglês tem duas bases, a base germânica e a base latina. Sei. Qual foi o primeiro dicionário? Latim. De latim? Foi o primeiro. Olha, isso foi em que ano? Isso... Já esqueceu? Nos alvoros da juventude. Eu era bem novo, tinha 19 ou 21 anos, por aí. Sei. Mas eu falava latim correntemente. Quando eu fiz o exame de vestibular na Católica do Rio, eu perguntei a um padre, vamos falar, se vis possibus pauca latineloque, vis, né? Aí ele gostou, chamou o diretor para assistir o nosso exame, fizemos todo o exame latim. Olha, a sua pronúncia é eclesiástica ou não é lá da restaurada, não? Não, é eclesiástica. Foi meu primeiro dicionário. E o último foi o aranês. E tive até uma grande satisfação, porque o governo da Catalunha publicou o dicionário aranês e o dicionário catalão pelo governo da Catalunha. Eu sou o único estrangeiro que teve esse privilégio. E faz poucos meses que saiu. Olha só, olha só que coisa interessante. O aranês é uma língua latina, mas da região da Catalunha. Exato, fica 1h30 de Barcelona, mais ou menos. Eu fui lá para fazer pesquisa, né? É uma língua falada por 5 mil habitantes e está em via de desaparecimento também, como todas as outras. Desaparecimento no sentido de ser falada, mas claro que ela nunca vai desaparecer porque será sempre estudada, né? Sim. Esses dias nós vimos uma grande polêmica e uma briga realmente muito grande
dos corsos lá da Córcega com o governo francês, porque o governo francês proibiu que se usasse a língua nos negócios oficiais da Córcega. E eu falei, mas como assim? E isso é muito interessante porque depois da Revolução Francesa, eles trataram de destruir e massacrar as línguas, que aliás eles nem consideravam como línguas, eles falavam, isso aí é um patuá, isso é um dialeto, não é? E aí a gente lembra daquele grande linguista que dizia que língua é um dialeto com força armada. Não é isso? Na época ele falava com a Marinha e o Exército, com as forças armadas, hoje tem a aeronáutica também. Porque é isso, as línguas se impõem também politicamente. A identidade da Catalunha, ela se faz, em grande medida, com a força da língua catalana, é isso? Claro, é verdade. Olha só, eu tenho aqui, acabei de ganhar, o Dicionário Geral das Línguas Românicas, que é o maior conjunto lexicográfico românico do mundo, centrado numa língua neolatina, não é isso? E você... Nós temos aqui uma vasta obra em que você fez esses dicionários. Eu queria te perguntar uma coisa específica. O mirandês, que é uma língua oficial de Portugal, que eles chamam de pertual. 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 Conta pra gente um pouco do mirandês. O mirandês é a língua mais parecida com o português, né? É falado de Miranda do Douro e... Miranda do Douro é lá no norte, né? É. No Minho, perto ali do... Ela fica 4 horas de táxi da cidade do Porto. Eu Sim. fui lá de táxi, fui fazer pesquisa da língua e tal. E o mirandês, ele também tem vias de desaparecimento pela Unesco, né? Mas desaparecimento no sentido de falar, porque são poucos falantes. Mas nunca deixará de ser estudada. E é uma língua muito parecida com o português. Até mesmo tem alguns gramáticos que não aceitam essa divisão. Acham que é uma língua só. Saudade só tem em português e mirandês. Olha só. E galego, né? E galego. Sim, sim. Eu posso fazer uma pergunta? Claro! Qual foi o dicionário mais difícil, William? O mais difícil foi o romeno. Este foi realmente o dicionário mais difícil. Romanilor vorbesc limba romana. Língua românica este foarte rău. Língua romana este foarte rău. Esse foi o mais difícil, porque tem muitas palavras em turco, recebe o aporte de muitas línguas, o albanês, o turco... Eslavos. Por exemplo, Deus, Domnezeu. Domnezeu, olha que coisa interessante. Foi o dicionário mais difícil. E ele ia na região e tudo nas fichas pautadas, as palavras, não tinha computador. Quando é que você fez esse dicionário? Quando? O do romeno. Foi... Durante a vida, eu fui fazendo os dicionários. O primeiro foi latim, o último foi oranês, e o resto foi... O aranês acabou quando? Foi pouco antes da pandemia. O oranês foi o último, acabei 2 anos atrás. 2 anos atrás. O romeno, você visitou ali a Romênia, a Moldava? Claro, tudo. Todos os dicionários eu visitei. No catalão, até a ilha de Alghero, na Itália, eu visitei para estudar, para ver o sotaque. Um trabalho de louco. Hoje eu nunca seria capaz de fazer isso. Foi uma paixão Obrigada pela sua loucura. Foi uma paixão avassaladora. Esse fogo selvagem eu já não teria mais hoje. Você sabe que na década de 70... eu ainda morando em Anápolis, a gente fundou um museu histórico lá em Anápolis. Eu era da equipe do professor Ian Magalinski, que é lá de Goiânia, né? Um geógrafo. E aí a gente tinha uma programação de filmes que a gente
pegava aqui na embaixada nas embaixadas e íamos para lá e tal. E eu me tornei muito amigo de um secretário cultural da embaixada da Romênia que me ofereceu um curso de língua romena e uma das coisas que eu tenho até hoje, um livrinho organizado pela Stella Leonardos. Muito amiga minha. Amiga sua! Escreveu sobre mim. Ah, que ótimo! E aí ela fez a tradução da Mioritza. Na Mioritza, eu também fiz. Você fez também? Eu também. E era um negócio assim, é uma balada, também muito ligada aos fados, né, ao destino. Então, era muito interessante porque 2 pastores se mancomunam para matar um terceiro. Exato. E ele aceita. Eu acho que ele era da Vrancia. E ele aceita esse destino e fala, olha, se perguntarem por mim, diga que eu saí pelo mundo, casei, mudei, etc. Mas não diga para minha mãe que fui morto, não, etc. É um negócio assim muito interessante, porque marca a cultura, né? Você diz que o homem é a sua língua, né? O homem é a língua que fala. O homem é a língua que fala, não é isso que você diz? Como é que você sabe, hein? Eu andei. Eu sou jornalista, né? O homem é a língua que fala. Tem uma coisa muito interessante, numa das conversas que eu tive com o William, ele falou, olha, o Rosa, ele levava a palavra ao extremo, ele explodia com a palavra. E eu sou um ourives, eu quero ir lá no miolinho dela, eu quero saber de onde ela veio. Tem um exemplo que você está falando, que tem a ver com você também, porque a sua origem é árabe, né? Libanesa. Libanesa. E o Rosa tem uma mulher forte ali no Grande Sertão Veredas, que é a Rosuarda. Rosuarda. E Rosuarda eu acho muito interessante porque é composto de rosa, latim, e ward, que é rosa em árabe. Aí juntou. Eu posso dar uma frase em que entra a palavra rosa. Sim. Do jeito que a rosa é bonita do jardim, nasceu para ficar no jardim, você é bonita do meu coração. Me conta um pouquinho o seguinte, nesse tronco latino, você tem várias famílias. São 12 famílias de línguas do mundo, 12 principais. Não, isso sim, e mas 50 secundárias. Mas a família latina é uma só, não várias. Não, eu sei, mas nesse tronco, você tem, por exemplo, a família Frâncica, que aí tem francês, o francês, italiano, espanhol. Não, isso sim, mas eu digo assim, tem uma subdivisão, não é? Por exemplo, a língua catalã é mais próxima do francês do que do italiano, por exemplo. Não é isso? É uma língua intermediária em 2 troncos. Tá escrito aqui no meu... Eu vou ler depois. Então, porque essa língua é tão ampla, né, o latim, que se espalhou de uma maneira tão... Uma língua forte. Você tem dicionário de ladino? Tem, já tenho. Ladino? Ladino? É. Tenho. Tem? Claro. O que você conta para nós sobre o ladino? É uma língua da família latina, falada na Suíça, houve lá um referendo e ela foi aprovada, ladino, e é falada na Suíça, mas eu estive lá para fazer... Mas tem essa da Suíça, mas eu me refiro mais ao que o pessoal chama também de espanholito, que é a língua dos judeus que foram expulsos da península. E era uma língua que tinha uma base hebraica e latina. Não, ela tinha latina, não. Ela tinha palavras de latina, mas o dorso da língua não era latim. Não era latim. Recebeu influência latina, claro. Inclusive porque era da Península Ibérica, né? Mas ela não era o dorso da língua não era latina. Sei.
E o que que você conta dessa transposição do português de Portugal para o português brasileiro? Eu não sei se você chegou a fazer uma diferença nesses dicionários assim, desse enriquecimento da língua, suas mudanças, suas variações aqui no Brasil. Não, o meu dicionário é português brasileiro. E eu procurei fazer para cada vocábulo em uma língua corresponder um vocábulo na língua traduzida, estudada. Então, um vocábulo em português e um vocábulo em aranês. Um só para cada palavra. Sei, para ficar Exato. com certa exatidão. Exato. Por isso que realmente foi difícil, foi uma obra feita por um louco. Como Guimarães Rosa falava, você é normal fazer um trabalho como esse. Bom, o Freud dizia que só fala a verdade, ou os loucos ou as crianças, né? Nesse trabalho ele criou um idioma. O idioma palantino. Mas antes de entrar no idioma palantino, eu queria voltar um pouquinho à Espanha, para a gente fazer um capítulo aqui sobre a tradução das obras completas do Federico Garcia Lorca. Foi uma tradução vivida e sofrida. Eu visitei todos os lugares que ele mencionou na obra dele. Foi realmente muito difícil, viu? Por exemplo, na frase seco e verdé, como é que se traduz isso? Como é difícil a tradução. Às vezes é mais fácil escrever do que traduzir. Foi uma tradução realmente difícil. E eu estava servindo na embaixada em Vietnã. No Vietnã? E aí recebi um e-mail da Fundação Garcia Lorca, me pedindo para traduzir os poemas, os sonetos póstumos que não haviam sido publicados. E que a minha tradução seria a primeira a ser feita, primeira. E a primeira língua seria português. Eu fiquei lisonjeado e fiz. E foi publicada pela Martins Fontes, edição de luxo. E também por uma editora no Rio Grande do Sul, que agora de bolsa, mas não me lembro o nome agora. A Folha de São Paulo também. E a Folha de São Paulo também. Edição. Publicou esse soneto. Foi. Inclusive, a introdução, o prefácio do William é maravilhoso. Obrigado. Da Folha de São Paulo. Ali eu dei um quadro geral da tradução. Foi uma tradução terribilíssima, viu, para ser feita. Deu muito trabalho. A figura do Lorca é impressionante, né? Impressionante. Ele e o Dalí mantiveram uma... Ele e o? Dalí. Mantiveram... o Dalí, Eu estive na casa do Dalí, eu conheci. Conheceu o Dalí? Era um doido esse, muito doido. Eu cheguei, levado por amigos, e aí estávamos tomando um vinho lá, ele chegou, me deu um tapa na cara. Olha só! Mas aí eu levei um susto. Aí eu disse, não, isso é brincadeira dele. Ele bate em todo mundo que chega aqui. Dizem que ele mantinha um amor incestuoso lá com o Lorca, mas ele negou. Ele negou? Ele negou, inclusive por escrito. Olha só. Bom, mas isso não diminui nada o valor do Ao contrário, é até instigante. O Lorca, para mim, é o maior poeta espanhol. Olha, para mim não. Depois do Cervantes, o Lorca é o que recebe maior número de críticas. É o autor mais estudado depois de Cervantes, na Espanha, né, claro. Sei. Os sonetos dele são maravilhosos, são lindos, espetaculares.
E ele tem essa verve da dramaturgia também, não é? Também, tem. Tem a veia cigana, É, não é? É um negócio assim, genial. luminoso o negócio. Genial o Lorca. Ele morreu tão novo, né? Que coisa, foi uma covardia tremenda ali, né? Tremenda. Mas ele tinha tudo para escapar. Bastasse ele ir morar na França. Mas ele foi no pior lugar. Às vezes os poetas são incautos, né? Ele foi. São incautos, porque podia ter saído dali, etc. E Pronto, se tivesse morado na França, não teria. Não já teria tinha morrido. tido a experiência de Nova York, né? Pois é, Nova York, Buenos Aires. O Ático Vilas Boas da Mota, que fez a introdução desse livro. O Ático era o maior estudioso de Romeno do Brasil. De romeno, não é? Ele foi vice-presidente da Universidade da Romênia. Ele falava romeno igual português. Olha que Muito amigo meu. Ele, nessa introdução que ele faz no seu livro, ele chama atenção para um detalhe que, evidentemente, tem a ver com essa dificuldade que você disse da tradução, em que, num terceto aqui, que diz assim: Viento del sur moreno ardiente, llegas sobre mi carne. Aí você traduziu assim: vento do sul, moreno, ardente, Que passa. que passas sobre minha carne. E aí ele acha que isso foi um achado interessante, porque espanhol é llegar, sobre mi carne, e aí você traduziu como passar sobre a minha carne, com o sentido, com a semântica aqui mais exata, né? Viu como é difícil traduzir? Eu examinava com lupa, palavra por palavra, frase por frase. 5 anos levou essa tradução. 5 anos. Você estava lá em Barcelona nessa época? Morei em Barcelona. Sim, sim. Pois é, mas a tradução você estava lá. Estava lá, claro. Sim. Visitei todos os lugares que ele escreveu nas obras dele. Sei. Você teve um grande contato também com o João Cabral de Melo Neto. Foi. Barcelona foi meu primeiro posto, né? Eu fui como cônsul em Barcelona. Mas, o cônsul geral era Murilo Pessoa. Ele foi para a África, pegou o vírus lá e morreu. E aí foi substituído pelo João Cabral de Melo Neto, que era um grande espanholista, amigo do Beró. Ele adorava a Espanha. E eu também. Nós mantínhamos foi uma amizade maravilhosa, sabe? Eu tenho grande recordação. Ele escreveu sobre mim também. Ah, é? Sobre a tradução que eu fiz. Me conta um pouquinho sobre aquela gráfica que ele montou lá. Aquele foi o começo da carreira dele. Ele fez um trabalho de artesanal. Sei. E depois publicou, ele mesmo publicou as obras dele, mas foi logo no começo. Foi no começo. Foi no começo. Foi no começo. E segundo alguns autores, inclusive o Carlos Nejar, grande poeta, que escreveu História da Literatura Brasileira, eu perguntei a ele, qual você acha, Nejar, que é o maior poeta brasileiro, o Drummond ou o Cabral? Ele disse... O Drummond tem coisas muito altas e coisas baixas. O Cabral não, ele segue uma linha paratática, ele segue uma linha horizontal. Ele não tem, ele só alto, ele não tem baixo. Olha só. Bom, a vida tem altos e baixos, né? Pois é, mas a poesia dele não, a poesia é só alta. Mas a poesia é a vida. Eu, pessoalmente, sou drummondiano. O Nejar falou que a literatura brasileira foi marcada por 2 livros, Grande Sertão, de Guimarães Rosa, e Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. É muito interessante isso, porque o próprio João Cabral não gostava dessa fama que o Morte e Vida Severina tomou, né?
Ele ficou meio assim, achou que era uma obra menor, etc. Mas era a obra mais popular, porque a obra dele é muito difícil, né? Muito É difícil. muito difícil. O Drummond tem dificuldades, alguns poemas são muito complicados, mas ele é um poeta, evidentemente, muito mais popular, né? E também é mais vasto, né? Mas o Drummond tem umas coisas assim mais menos profundas, diria Claro, eu. claro. Por exemplo, que ele fala Amendoeira. É uma crônica vulgar, não tem nenhuma profundidade Não, eu tenho a impressão que é preciso distinguir as crônicas, da poesia. que é um trabalho assim, diário. A Clarice Lispector dizia que fazia crônicas para ganhar pão nosso de cada dia de maneira honesta. Então, de um dia para outro, você tem o prazo para fechar, etc. E o rigor, evidentemente. E para alcance também difícil. de leitura, você não dá para aprofundar muito numa crônica. Agora, né? a poesia exige um controle muito exato. maior, não é? O artesanato. Que o João Cabral é o artesanato perfeito, né? O artesão perfeito, assim. Quem conhece muito bem a obra dos dois é o Enéas Atanásio. Você já ouviu falar do Enéas Atanásio? Pois é, ele escreveu um livrinho aqui sobre você, né? O Enéas Atanásio, segundo alguns críticos, é o maior escritor regionalista brasileiro. E também... O Atanásio é goiano? Não, ele é de Santa Catarina. Santa Catarina. Mora em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E ele é o crítico literário que mais contemplou nomes de autores brasileiros e estrangeiros. E, além disso, ele é o escritor mais conhecido no Brasil hoje, da atualidade. Ele é Sim. conhecido no Brasil inteiro. Ele escreve no jornal. A crônica dele é a única do gênero no Brasil hoje. Ele é muito conhecido no Sul. No Sul, eu pessoalmente não conheço, Ele mas eu sou muito ignorante. Ele então escreveu não conto. mais de 60 livros de literatura e mais 15 de profissão. E o que ele diz de você? Aí Só elogios. Algumas notas, a obra de William Agel de Mello. Poesia você não compôs? Não. Mas segundo o próprio Enéas Atanásio, ele disse que na minha obra tem muito de poesia também. Dá para... Ele até citou, eu me lembro alguns trechos. Dava vontade de declamá-la. Isso quem fez foi um membro da Academia Brasileira de Letras. E ele citou, o Enéas Atanásio citou isso. Que a minha obra era... A obra de William Agel de Mello dá vontade de declamá-la em certos trechos. Que ótimo, que ótimo. William, você faz parte daquela antologia do conto goiano, não é? Faço. Acho que eu tenho, são 3 volumes, e começa lá no Hugo de Carvalho Ramos. Foi. Você conviveu com esses escritores goianos? Quais? O Carmo Bernardes, que veio de Minas? Bom, acontece o seguinte, eu passei 20 anos da minha vida como diplomata fora. E depois morava em Brasília. Mas claro que eu conhecia amigos meus, o Bernardo... O JG, o Veiga? Esse eu não conheci. Não. Pessoalmente, não. Sei. Mas... o Bernardo L, sim. Conheci, não, mas é amigo meu, mas... eu passei 20 anos fora do Brasil, né? Sei. Agora, quem conhecia eles bem era o Enéas Atanásio. Ele escreveu sobre autores goianos, mineiros, do Brasil inteiro. Ele tem mais de 60 livros. Sei. E sobre mim ele escreveu vários contos aqui, vários artigos. Olha aqui, ó. Uma ficção sofisticada, quem conhece a Tanzânia, a dolorosa luta pela independência da Namíbia, fortuna crítica, William Agel de Mello, o idioma panlatino, a palavra absoluta, a obra poética de Garcia Lorca, uma publicação a modelar, um livro indispensável, a Torre de Babel. Então, de cada livro meu, ele escreveu
uma crônica, um artigo, né? Então, eu me lembrei aqui de que uma parte da sua obra é dedicada à África e ao socialismo africano. Eu escrevi 3 livros sobre a África. Sobre a África. Um deles é o socialismo africano, o Jabá. Pois é, e você foi amigo do Kaunda e do Nujoma. Foi. Do Nujoma, Nujoma, não, do não, Nyerere. Nyerere. Do Nyerere. Me conta aí essa amizade. O Júlio Nyerere é um dos socialistas mais, digamos assim, singulares da África, né? Ele que criou o Jabá, né? É o seguinte, o Nyerere era presidente quando eu estava morando na África, né? E ele fez uma gestão socializante. Ele fez a maior reforma agrária da história da humanidade. Mesmo? Ele transferiu 1/3 da população do país para Da Tanzânia. Da Tanzânia, A Tanzânia é um país curioso. Fala Swahili, mas falam 123 tribos. E ele fez esse programa de socialização do campo, reforma agrária, que é a maior reforma agrária, muito maior que da Rússia. Mas, claro, como todo socialismo, não dá certo. Porque o imperialismo é muito forte. É muito forte. Mas você conviveu com ele? Almocei com ele muitas vezes. Ele frequentava um clube que eu frequentava também. Ele me convidou para almoçar na casa dele. Vocês falavam em qual língua? Inglês. Em Swahili eu não falava. Embora eu escrevi sobre o socialismo. O Swahili está aqui, ó. Olha, você fez Olha que coisa. É uma língua muito interessante, sabe? Você ficou 6 anos lá, William, na África? Foram 6 anos na África? 6 anos na África. Eu morei na Tanzânia, Zâmbia, República dos Camarões, Nigéria e Zaire. 6 anos que eu passei na África. Escrevi 3 livros sobre a África. Um dos livros que você escreveu foi sobre a Namíbia, né? A independência. No Joma. Independência processo de independência da Namíbia. E o processo de dissolução do apartheid. E as consequentes transformações da África Austral. As posições estratégicas brasileiras. E, claro, o Jabá, socialismo africano. Uma coisa interessante a se notar é que o Brasil sempre teve uma autonomia diplomática em relação aos Estados Unidos nos assuntos de África, né? Isso começou primeiro com... O próprio Jânio Quadros já tinha certa autonomia. Antigamente a diplomacia brasileira era muito attached da americana. Depois passou a ter mais personalidade internacional. E isso deve muito também ao Silveira. Ao Silveira. Silveirinha. Você se aposentou do Itamaraty já tem muito tempo, né? Tem 15 anos. 15 anos. Então, eu acho que a gente podia agora, Cristina, falar do Pan-Latino. Idioma Pan-Latino. O que você fala Pan-Latino? Eu não. Difícil. Momento muito brilhante para criar esse idioma. O que é esse idioma, o Pan-Latino? Primeiro, deixa eu te mostrar aqui no... O idioma pan-latino é o seguinte. Como você sabe, tem quase 3.000 línguas faladas no mundo, de acordo com a Academia Francesa. E tem
3.500 línguas inventadas, criadas. Então, o que é o idioma palatino? O idioma palatino chega à conclusão que é impossível ter uma língua universal. O Esperanto não é universal, é uma língua lógica. Por quê que não tem língua universal? Porque as línguas, tem 3 tipos de línguas. O ocidental, o lógico, o aglutinante e o tonal. São 3 tipos que não induzem a polimerização. E o que eu fiz? Eu criei um idioma palatino. Não criei, eu estudei os idiomas palatinos e fiz uma síntese das línguas latinas e criei o idioma palatino. Então, que é a síntese das línguas românicas. Como? O latim deu origem a várias línguas latinas. E as línguas latinas, no seu processo evolutivo normal, dão origem ao palatino. E isso pode ser empregado em todas as famílias de línguas. Por exemplo, o pan-germânico, o pan-arábico, o pan-céltico. Então, como são 12 famílias de línguas principais e 50 línguas secundárias, famílias secundárias, quem falar 12, o palatino, o pan-germânico, os 12 línguas síntese, fala todas as línguas do mundo. Olha que coisa interessante. Mas E como é que você fez essa distinção da maneira como o Esperanto... O Esperanto, para quem não sabe, é uma língua criada pelo Zamenhof, que é um judeu polonês, socialista, que tinha a esperança, daí o nome Esperanto, de que a humanidade pudesse se unir em torno de uma língua só, deixando de lado os nacionalismos. Não funciona o Esperanto. Eu sei. E aí, evidentemente, o Esperanto era uma composição muito artificial de palavras latinas, com línguas eslavas, germânicas, etc. Aí é que está a diferença. E aí, essa diferença. Eu queria que você explicasse essa diferença. Muito simples. O Esperanto, ele escolhia as palavras a bel prazer. O idioma palatino, não. Como? Ele coloca as línguas neolatinas e procura o núcleo central, homem. O núcleo é H-O-M. O plural é ió. Então, não é uma língua artificial. Mas deixa eu fazer uma provocação, então. Em latim, homo sapiens, homo hominis. Só que tem em grego também homo. Daí vem, por exemplo, que é igual, né? Homossexual. Como é que você vai distinguir uma coisa da outra? Não tem nada a ver uma coisa com outra. São duas questões totalmente diferentes. Não, isso eu sei, mas elas são homófonas. Sim, mas aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu vou lhe mostrar aqui como é feito. Vê? A classificação das línguas, parentesco entre as línguas. Aí eu falei uma coisa interessante que vale a pena trazer aqui. Todo mundo sabe o que é a Torre de Babel, né? Sim, claro. E Deus quis castigar, todo mundo sabe a história. O que eu fiz a Torre de Babel? Eu disse, não, a Torre de Babel é os exércitos, o exército romano tomava conta, conquistava os territórios e punham a língua. Então, a Torre de Babel não é vertical, ela é horizontal. E não acaba nunca, porque ela está sempre em construção. Ah, olha só. Daqui, o Herés Atanásio falou sobre isso. Sei. Aí o William tentou desbabelizar o mundo. Uma língua só. O Palatino, ele... Quem é que pratica o Palatino? Ninguém. É uma língua... teórica. Não...
Aqui eu vou lhe mostrar como é que é feita como é que é feita a escolha das palavras. É feito por computador, quer dizer, então não é uma língua artificial. É uma língua única do mundo, é uma língua que é uma experiência que é realmente singular. Você me disse uma vez, William, que você teve o insight de criar esse idioma aos 13 anos, correto? Numa noite de insônia. Olha só. Aos 13 anos. É o que eu disse aqui. Em rigor, as línguas neolatinas são uma continuação natural e espontânea do latim vulgar, modificado por diversos fatores através dos tempos. Partindo de um tronco comum, em determinado momento histórico, desmembraram-se da língua máter, seguindo seu curso evolutivo normal, independentemente. Partiram de um ponto unitário para a pluralidade de formas. O que se propõe agora é o contrário. Trata-se do retorno à unidade, partindo da pluralidade. A ideia básica é a convergência das línguas numa língua única. O pan-latino é, portanto, a síntese das línguas latinas. Legal. Agora, no entanto, você tem uma teoria com a qual, aliás, eu concordo, de que nós estamos vendo 3 línguas dominantes no mundo. Provavelmente, as próximas décadas, nós vamos ver essas línguas. Uma é o inglês, continua, o espanhol e o mandarim. Isso foi quem primeiro lançou essa ideia foi o linguista americano Fisher, que está citado aqui também no idioma pan-latino. Sei. No estudo que eu fiz, o Fisher que diz que realmente as línguas minoritárias estão desaparecendo. Não, isso sem dúvida. Agora é claro que o francês não vai desaparecer, né? Não, mas o inglês, porque já é uma língua franca muito forte, e também baseada na força do Império Britânico e depois do Império Americano. O mandarim, ele volta a se colocar na mesa, porque a China voltou a ser uma grande potência mundial, não é? E o espanhol, porque o espanhol ele tem um número impressionante de falantes, inclusive nos Estados Unidos. A segunda língua mais falada nos Estados Unidos. Então é impressionante realmente. Essas 3 línguas realmente são as mais pujantes, não é isso? E vão permanecer por muito tempo. Coisa interessante. Acontece o seguinte, as línguas minoritárias estão deixando de ser faladas, mas nunca deixarão de ser estudadas. Claro, o aranês, por exemplo, está sendo revitalizado. São várias instituições de todas as línguas latinas minoritárias que pugnam para revitalizar as línguas deles. Mas eu queria, a propósito, eu queria citar aqui o William demonstra que o mesmo procedimento pode aplicar-se a outras línguas de uma mesma família, para se chegar a uma língua síntese, o pan-germânico, o pan-eslavo, pan-céltico, etc. Exemplifica com longa lista de vocábulos de 5 línguas germânicas, a qual levaria ao pan-germânico. Então, quer dizer, o pan-latino é um modelo, mas que pode ser aplicado em todas outras as famílias. Olha só, que coisa interessante. Você diz que existem 3.500 línguas artificiais. Exato. Quer ver? Não para no 3º capítulo, o livro de William Gell de Mello. No capítulo 4, as línguas artificiais ou criadas, faz-nos a revelação surpreendente de que o número de línguas artificiais supera o das naturais. Agora a minha palavra. Em sua tentativa de desbabelizar o mundo, os criadores de idiomas chegaram a resultados diametralmente opostos aos de seus ideais. De fato, o grande número de línguas artificiais apenas contribuiu para aumentar o porte
do edifício bíblico. E de todas elas, acrescenta, apenas o Esperanto ultrapassou incólume a faixa etária dos 100 anos. Lembra ainda que é impossível uma língua universal, visto que são inconciliáveis os traços característicos dos 3 tipos de línguas existentes no mundo: as flexionais, as aglutinantes e as isolantes. E qualquer das línguas artificiais criadas ou por criar só servirá aos falantes de um desses tipos. Além disso, os idiomas estão classificados de acordo com a família genealógica que pertence. Daí o espírito das línguas latinas, germânicas, etc. Isso, de qualquer sorte, hoje é uma discussão de alguma maneira superada, porque nós temos vários motores de tradução, e o Google Translator, o DeepL. A gente pode ler, por exemplo, os cardápios de restaurante, as primeiras páginas dos jornais, da maioria das línguas, no Google, né? Google, sim. Então, hoje a gente já tem uma... Tem os aplicativos também, Os né, aplicativos, é uma coisa muito interessante. Você, William, continua escrevendo? Não, parei. Parou de escrever? Parei. Escrevi 63 livros. Acabei as minhas obras completas. Não mais musa, não mais carreira tenho, destemperada é a voz enrouquecida. Tudo tem começo e fim. Este ano eu acabei com as minhas obras completas, realmente. Sei. E não tenho mais um pouco de Você dá a sua cota como completa. sim. E uma coisa que eu achei interessante é que você abriu mão dos direitos autorais Completamente. dos seus livros, não é isso? Achei muito interessante, porque eles citam meus livros sem pedir autorização, nem para mim, nem depois de morto, aos meus filhos. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você. Claro! Quantas e quais são as línguas românicas? Pois essa você já fez. E a resposta é: não se sabe. Então vou explicar aqui, ó. Linguisticamente, resulta praticamente impossível definir língua e dialeto com critérios absolutamente válidos. Por quê? O que essencialmente define esses conceitos são critérios extralinguísticos, políticos, entre os quais ocupa um papel relevante a consciência de uma comunidade de possuir um idioma próprio, diferente de seus vizinhos, signo de identidade que trata de manter, elaborando e estendendo seu uso quando se trata de idiomas minorizados. Por exemplo, o catalão e o valenciano. Exato. É a mesma língua, só que politicamente a comunidade da Valência acha que é valenciano. E os catalães, não é isso? Exatamente. William, como é que você escolhia as palavras do dicionário? Isso, eu pegava vários dicionários e estudava, e escolhia qual que era mais conveniente, qual que seria mais própria, porque eu já tinha falado antes. Para cada palavra, eu pegava a palavra mais parecida para a tradução. Então, para cada vocábulo de uma língua, um correspondente na outra. Sei. Você tem a família muito grande, muitos filhos? Eu tenho 2 filhos. E algum deles fez também? São lexicógrafos? A pergunta é... Aqui, olha, o idioma palatino. Diga. A formação dos vocábulos. Como é que é formado os vocábulos? O Zamenhof escolhia bel prazer, não é isso? A formação dos vocábulos consiste no processo que tem por escopo detectar os elementos comuns dos referidos vocábulos, pondo-se em cotejo as diversas línguas que integram o ramo latino, como bem ilustra o exemplo abaixo: latim, português, mirandês, espanhol, aragonês, asturiano ou bable, galego, catalão, línguas românicas faladas na França, francês, gascão, provençal, tudo. Então, coloca em cotejo as diversas línguas que integram o ramo latino, né?
Como se pode facilmente verificar, o núcleo comum do vocábulo homem é om. O H permanece na maioria das línguas latinas. Homem bom é om bom. O símbolo do plural é S, onde se conclui que om bom é bons, homs bons. Quanto ao léxico universal, não há nenhuma dificuldade na aplicação do método de encontrar o denominador comum das línguas novilatinas. Por exemplo, rapidamente, natural, museu, monumento, suplemento, hidrofobia, possível, impossível, fraternidade, liberdade, sociedade, provável, etc. Entretanto, à medida que vamos penetrando em outras áreas do tecido da língua, a dificuldade aumenta. Se suceder o caso de inviabilidade de se encontrar o denominador comum nas línguas latinas, escolher-se-á o vocábulo que mais se assemelha ao latim, se for possível, se não, eleger-se-á o vocábulo espanhol, uma vez que o espanhol é a língua neolatina mais falada. Então, não é uma língua artificial igual às outras. Ela tem base nas próprias línguas latinas. Os verbos, aqui eu não vou falar mais sobre isso, porque seria um dia inteiro. Aqui, como é que foram formados os verbos. O linguista americano Steven Fisher, sobre aquele ponto, aqui, ó. Se você pegar as 10 mil palavras mais usadas em inglês, por exemplo, verá que 32% delas têm origem anglo-saxônica e 43% francesa, sem falar no latim. Está vendo que nós estávamos conversando? Sim. Então, aqui tem tudo, a regência, os advérbios, tem tudo aqui sobre o idioma palatino, que não dá para a gente falar agora, que levaremos o dia Vamos estudar o palatino, Cristiano. Então, olha aqui, ó. O gráfico a seguir exemplifica melhor a questão da procedência. Latim, as línguas neolatinas e o panlatino. Olha só. Entendeu? Mas não é as palavras não são escolhidas a bel prazer, igual de Zamenhof. São escolhidas por computador. Então, elas têm uma gramática histórica. É no chamado corpus. Não é? Ela tem uma gramática histórica, ela não é artificial e serve de veículo para todos os povos que usam as línguas neolatinas. E isso pode ser estendido para outros ramos das outras famílias de línguas. Excelente. Quem estudou o idioma palatino no Brasil foi o Anésio Atanásio, que conhece bem, escreveu 2 ou 3 artigos sobre o idioma palatino. E também tem um árabe aqui em Brasília, que chama Ahmed Yassin. Ele é presidente da Liga Cultural Árabe Brasileira. Ele pediu para traduzir o idioma palatino para disseminá-lo nos países árabes. O senhor Ahmed Yassin, que é um grande amigo meu, ele tem uma história muito interessante. Ele tem uma cidade, ele é dono de uma cidade em Brasília. Quando acaba Brasília, ele começa a cidade de Osfaia. Ele diz que sonhou, teve um sonho e apareceu do sonho a palavra Osfaia. E ele então fundou uma cidade aqui, quando acaba Brasília, cidade ocidental, começa a cidade de Osfaia. E ele está fazendo lá um centro internacional, inclusive com firmas de Dubai, de países árabes, tem lá curso de direito islâmico, tem uma mesquita. É interessante. É um caso único. Tomara que tenha culinária árabe lá também. É um caso único do Brasil. E todo ano não, mas de vez em quando ele faz uma festa árabe brasileira. Ele é libanês? Ele é libanês. Olha só. E ele achou interessante o idioma palatino e pediu para traduzir uma parte dele e mandou para o mundo árabe. Olha. Ele é presidente
da Associação Cultural Árabe Brasileira. William, eu acho que chegamos ao final, então, do programa. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Aprendemos muito, né, Cristina? Antes de terminar, eu gostaria só de dar uma palavrinha a respeito do livro que eu te dei de presente. Que é esse aqui. Não, esse é seu. Mas o do... do outro. Este livro é um livro único do Brasil, de um valor extraordinário. Línguas e dialetos românicos e germânicos, do professor Edovaldo Fernando Sampaio. Ele é muito conhecido no exterior. Sei. Porque é um núcleo muito restrito, né, esse estudo. E ele é muito conhecido lá. Inclusive, a maior linguista do mundo, Henriette Walter, mandou pedir 2 livros dele. E aqui tem tudo sobre as línguas neolatinas, que você vai achar muito interessante. Muito obrigado pelo presente. Obrigado pelo privilégio de fazer parte da sua... República Popular das Letras. E vamos agradecer a Cristina que foi fez a introdução. Fez essa intermediação, foi excelente. Eu agradeço me sinto muito. uma privilegiada, eu falo isso para ele sempre, por ter conhecido o William. A Cristina, que é a minha musa. Musa inspiradora, ótimo. Muito bem. Gente, então a gente terminou esse Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado a você, William. A gente agradece a presença do William Agel de Mello, autor de 63 livros de ficção. Ele é um dos maiores dicionaristas de línguas neolatinas do mundo. É o tradutor sensacional da obra completa do Federico Garcia Lorca. E no que me tange, muito orgulho, é de Goiás, que é o meu estado. Muito obrigado e até o próximo programa. Não esqueça de dar o like de praxe e se inscrever no nosso canal. República Popular das Letras.